Gaúcho, torcedor do Inter e um dos melhores cortadores de gramas da região. E se você quiser convidá-lo para almoçar, pode contar com feijão e macarrão que você não irá errar. Fala 5 línguas e tem uma enciclopédia na mente, mas é conhecido por comunicar conteúdos profundos com a grande simplicidade. Hoje nós vamos conversar e conhecer mais da vida do pastor Alberto Tim. Pastor, que alegria tê-lo aqui conosco no Terracota. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Olha, é uma grande satisfação poder participar desse programa tão significativo, mas deixa eu só corrigir você em um ponto. Por favor. Eu mexo com 5 línguas, mas não é dizer que eu sou fluente em todas elas, né? Mas só pelo fato de falar, podemos considerar que o senhor é um poliglota, né? Ou poligrota, né? Como você quiser. Essas línguas são português, espanhol, alemão, inglês. É um pouco de pomerano. Em nossa casa, quando eu nasci, a gente falava 3 línguas. Português, pomerano e alemão. Só que não praticando, a gente vai esquecendo alguma coisa, né? Pastor, vamos fazer muitas perguntas hoje, vamos conversar bastante, mas eu vou começar com essa. Você foi aluno do curso de teologia, depois se tornou professor, voltou como aluno do mestrado e hoje é PhD em religião. Para quem está nos assistindo e talvez não saiba, não tenha muito conhecimento dessa área acadêmica, o que é alguém especialista em religião? O título PhD é um título universal. Você pode ser PhD em agronomia, em física nuclear, em medicina, em diferentes áreas. Então, o PhD é um título universitário em nível de doutorado universal. Também o título PhD em religião é o título que cobre diferentes áreas. No caso, a minha especialização mesmo é teologia histórica e sistemática, mas dentro desse grande guarda-chuva que é, no caso, o PhD em religião. A própria nomenclatura PhD significa Philosophy Doctor. Então, se você pegar assim e dizer o que significa você é doutor em filosofia, não sou. Eu sou em teologia histórica, com especialidade em assuntos adventistas e também teologia sistemática. Uau, que interessante. Você é um bom comunicador, escritor, poderia ter uma grande carreira acadêmica em qualquer área que quisesse. Veja, se eu tomar a sério o que você está dizendo a meu respeito, se algum dia eu entrar em depressão, eu vou chamar você porque você sempre põe a gente para cima, hein? Mas estou sendo sincera. Tá bom. Mas, enfim, com esse vasto currículo, por que você optou para a área religiosa e não uma outra? Bem, isso não, eu creio que foi algo providencial, mas só para você ter uma ideia. Eu nasci numa família de imigrantes alemães e meu pai tinha uma formação como ferreiro, tradicionalmente, relojoeiro e radiotécnico. Então, a primeira ideia é que eu me tornasse um relojoeiro também. Uma profissão em extinção, uma vez que os relógios mecânicos desapareceram praticamente, e hoje é quase só eletrônico mesmo. Mas aí, a ideia que veio em mente por influência do meu irmão, que era 20 anos mais velho do que eu, é de eu seguir a área de engenharia eletrônica, ou, porque eu gostava da palavra nuclear, engenharia nuclear. Mas quando eu fui entrar na Escola Técnica Federal de Pelotas, que era muito boa na época, eu fui fazer a matrícula e havia um exame de seleção e já havia encerrado as vagas. Eu disse, eu não quero outra coisa. Então fiquei 1 ano sem estudar, trabalhando com relógios e uma invenção que meu pai fez também de um aparelho lá também naquilo. E no início do ano seguinte, veio para o nosso distrito um pastor, que era uma pessoa muito simples, chamado Jorge Anacleto de Souza. Mas eu vi naquele homem Deus, praticamente um indivíduo que podia ser chamado de um representante de Deus, um servo de Deus. E aquilo tocou comigo. E ele me disse, olha, você deveria fazer teologia. E meu irmão apoiou também.
Então aquilo mudou completamente de rumo. E eu fui fazer o ensino médio no IACS, já pensando em depois cursar teologia. Então foi um momento, como é que vamos dizer, tão pouco, aliás, tanto dependeu de tão pouco. Então muitas vezes uma coisa pode mudar toda uma carreira, toda uma direção. Uau! Neste caso, aquele conselho, né? Aquela dica que aquele irmão, que aquele senhor lhe deu, e por influência do seu irmão, que se eu não me engano é em torno de 20 anos mais velho que você, né? Acho que você sabe mais a meu respeito do que eu mesmo. Exatamente. Eu acho que eu estudei um pouquinho, pastor, sobre você. Você trabalhou muitos anos diretamente relacionado aos escritos da autora norte-americana chamada Ellen White. Quem foi ela e por que o Senhor promove os escritos dela, nós lermos os livros dela? Bom, tem muitos detalhes nesse lado, eu não gostaria também de cansar com tantos detalhes, mas veja o seguinte. Naquele ano que eu não estudei, eu estava em casa e trabalhando com relógios, mas eu achei que eu deveria ajudar a casa e arrancar bambus que estavam... Você tem esse que se chama bambu corredor, que vai tomando conta do quintal. Conheço. Você conhece? Que é uma planta que se torna praticamente uma praga, né? Exatamente. Você tem aquele que fica numa toceira e o outro. Então, naquele processo, eu decidi... Meu pai não queria, mas eu achei, não, nós não vamos deixar que agora o quintal seja danificado em função desse bambu. E então eu fui arrancando. E tinha umas raízes por baixo de umas pedras grandes. Eu fui com uma grande alavanca de ferro para arrancar aquilo e mover as pedras. E nisso eu escorreguei e caí com a alavanca pesada e com esse dedo em cima. Uau. E então, com aquilo ali, eu perdi a unha, depois voltou, mas como relojoeiro e destro, eu não tinha como trabalhar, fiquei alguns meses até recuperar, eu tenho a cicatriz até hoje aqui. Sim, é visível. Exatamente. E aí, o que eu fiz? Eu me dediquei à leitura da Bíblia e dos escritos de Ellen White. Alguns livros. Como dizem que há males que vêm para o bem, né? Exatamente. E naquele período que eu gastei praticamente lendo a Bíblia e os escritos de Ellen White, boa parte do dia, eu senti Deus presente na minha vida de uma maneira que eu nunca havia experimentado antes. Então, alguns críticos dizem que Ellen White isso, Ellen White aquilo, eu experimentei na prática, na minha adolescência, e senti o poder transformador da graça de Deus usando Ellen White. Depois de eu ser 4 anos distrital, pastor de igreja, eu fui chamado exatamente para estabelecer o Centro de Pesquisas Ellen White do Brasil. Então já as coisas foram se encaminhando. E dali para frente exerci várias funções, como coordenador do Espírito de Profecia da Divisão Sul-Americana também, além do diretor do Centro de Pesquisas Ellen White do Brasil. E por mais de 10 anos eu fui diretor associado do Patrimônio Literário de Ellen White na Associação Geral. Então, praticamente daquela experiência inicial foi simplesmente um follow-up, como se diz, uma continuidade em relação com isso. E eu tive o privilégio realmente de trabalhar muito perto com o grupo que realmente cuida, ou parte do grupo que cuida dos escritos originais de Ellen White e promove o seu conhecimento e assim por diante. E eu não teria como dizer, como me desvencilhar disso, uma vez que eu senti na minha vida essa experiência transformadora. Que não afastou da Bíblia, pelo contrário, levou mais perto da Bíblia. Então, aqueles que dizem que os escritos de Ellen White nos distanciam da Bíblia, isso é um mau uso, porque bem compreendido é o oposto. Interessante. Então, você hoje promove a leitura desses livros porque o Senhor teve como experiência própria, você teve como experiência própria transformação e com certeza você já chegou mais próximo de Deus através dessas leituras, né? Veja, daquela experiência inicial eu parti para o lado mais acadêmico mesmo, onde eu tive a oportunidade de analisar academicamente e criticamente os escritos de Ellen White. E eu posso dizer, não por uma questão de necessidade ou qualquer coisa, porque hoje eu nem trabalho mais nessa área, eu estou no Instituto de Pesquisas Bíblicas. Mas eu posso dizer que eu não me decepcionei, pelo contrário,
quanto mais eu estudei Ellen White a fundo mesmo, e não superficialmente, mais, desculpe, eu me enamorei dos escritos de Ellen White. É legal saber, como nós já citamos, como o seu currículo é vasto, é conhecido, mas o senhor também é conhecido por uma comunicação simples e acessível. Isso é de propósito? Você usa essa linguagem simples de propósito para conseguir se conectar, para conseguir se comunicar melhor com as pessoas com quem você fala? Veja, na vida a gente é forjado por influências diferentes. E quando eu estudava teologia, alguém citou uma declaração de um professor antigo. Ele era natural, eu creio que de Cuba, veio por Granada para lá, chamado Jerônimo Graneiro Garcia. Eu não o conheci, embora tenha escrito uma pequena biografia como estudante sobre ele. Tem um livro em português, Jerônimo Era Assim, até publicado pela Casa Publicadora. Ele usava uma declaração que dizia o seguinte: quem sabe muito fala simples, quem não sabe nada complica. Então, em outras palavras, para eu conseguir transmitir, eu preciso conhecer bem e dominar o assunto para conseguir transmitir de maneira compreensível. Porque de maneira complicada, ok, não é tão difícil. Até tem um outro pensamento que eu também gosto que diz o seguinte: você não domina um conhecimento, um conteúdo, até que você possa ilustrá-lo. Então, nesse sentido, eu acho que a vida é simples. Aquela linguagem toda adjetivada, cheia de floreios e coisas do passado, a mim não me encanta muito. Eu gosto da linguagem clara e direta e ao ponto. E que todas as pessoas possam compreender. Então, eu creio que é intencional. Eu já li muito de teologia e poderia usar alguns desses termos técnicos ali, mas sabe que comunicação não é o que eu digo, é o que você entende. Exato. Agora, o que adianta eu ficar falando aqui para mim mesmo sem que os outros compreendam? Então, eu procuro me esforçar nesse lado, então é intencional, não é uma questão... Lógico, entre teólogos eu posso usar a linguagem deles, mas nós nem sempre estamos com teólogos juntos, por que não usar a linguagem do povo? Lutero também, uma coisa que me impressionou, a tradução da Bíblia de Lutero não foi a primeira tradução ao alemão, porque já haviam pelo menos 18 que se sabem, que já existiam antes para o alemão. 14 para o alto alemão e 4 para o baixo alemão. Mas, lógico, todas eram feitas da Vulgata Latina, que era a tradução para o latim. Então, não eram precisas. Ele foi o primeiro que fez com base nas línguas originais, né? Hebraico, aramaico e grego. Mas ele ia, por exemplo, ele foi para o açougue para ver o nome das partes do organismo humano. Ele ia para o mercado para ouvir as pessoas falarem. E ele usou na sua tradução a linguagem do povo e não os termos eruditos, como, por exemplo, João Ferreira de Almeida usou em português. Tanto é que a tradução de Lutero ficou como a tradução padrão até hoje, praticamente. Por quê? Porque ele usou a linguagem que o povo usa e fala, e não a linguagem que poucos entendem. Eu lembro que uma ocasião o professor Pedro Apolinário, numa aula dele, ele trouxe termos, uma lista de uns 20 termos, eu não lembro exatamente o número. O que significa essa palavra, aquela outra? E na sala de aula, no teológico, ninguém sabia. Ele disse, esses termos eu tirei da Bíblia João Ferreira de Almeida, que a gente, lendo pelo contexto, até consegue decifrar, mas não é comum. Então, pastor, só me resta agradecer, como leitora e representando muitos leitores que estão nos assistindo, por o senhor usar essa linguagem simples e acessível. Obrigada. Bom, pelo menos a gente tenta, né? Pastor, vamos agora falar um pouquinho da sua família. O senhor é casado com a Marli, que inclusive está aqui acompanhando. Tem 3 filhos e agora recentemente ganhou uma netinha. Como conciliar, pastor, essa sua vida com muitos compromissos, uma vida com essa carreira acadêmica, com livros, com artigos científicos
e uma vida familiar com esposa, com filhos e com a netinha? Você tocou num ponto que é muito importante e eu só posso dizer que é um grande desafio. Eu viajo literalmente o mundo. Não conheço todo mundo, logicamente, porque tem pessoas que viajam mais até na própria Associação Geral. Eu conheço um pouquinho mais de 70 países, mas não é fácil a renúncia de ela ficar sozinha, eu viajando. Então, isso fez toda a diferença da vida. Os filhos também, e uma coisa muito importante, a Marli sempre teve uma atitude positiva para com o meu ministério e nunca crítica. Se ela pudesse ficar lamuriando, puxa vida, o pai é isso, o pai é aquilo, não se importa conosco, provavelmente os nossos filhos nem na igreja estivessem hoje. Mas a atitude positiva, dizendo, olha, nós estamos servindo na causa e é um privilégio, assim, por esse lado, faz toda a diferença na vida. E nossos filhos hoje trabalham para a igreja também, cada um, praticamente todos na área de comunicação. Uau, mesmo? Mas isso é que faz toda a diferença. Tentar ver o lado positivo das coisas. Para mim também não é fácil viajar por esse mundo afora e a primeira vez que você vai para um país é maravilhoso. Por exemplo, a Suíça. Eu vim essa semana da Suíça, mas é quase que caminho de roça, porque eu tenho ido várias vezes a trabalho. É bem diferente do que simplesmente ir a passeio. Você falou que atualmente trabalha no Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral da Igreja Adventista aqui nos Estados Unidos. Você poderia, por favor, explicar para a gente o que significa esse Instituto de Pesquisa e se você tem algum projeto em andamento, tem algum projeto para realizar no Instituto? O Instituto de Pesquisas Bíblicas, o nome já diz, é o instituto que cuida na Associação Geral, ou em outras palavras, em nível mundial, da teologia adventista. Não é dizer que nós sejamos a consciência teológica da igreja, porque aí seria muita pretensão, porque cada membro da igreja tem o direito de pensar por si mesmo. Agora, não é dizer que dentro da igreja eu posso ensinar o que eu quero e a igreja tem a obrigação de me manter, não. Mas esse Instituto de Pesquisas Bíblicas é que procura zelar pela doutrina bíblica, como nós entendemos como adventista, em nível mundial. Então, essa é uma função. Agora, quanto à minha participação ali dentro, lógico, a minha participação é basicamente escrever, tenho vários capítulos e livros para escrever, tenho 3 que eu sou ou editor ou coeditor também, e além disso, um dos projetos mais desafiadores é escrever a história desse Instituto de Pesquisas Bíblicas, que até hoje não foi escrita, e sua contribuição para a igreja também. Tem muitos livros que foram produzidos pelo Instituto e que as pessoas nem lembram que saíram de lá. Por exemplo, um deles é o Tratado de Teologia Adventista, que é um dos volumes, o volume final da coleção do Comentário Bíblico Adventista, até em português também. É uma produção de lá. Tem uma série que se chama Darkon, é a comissão revisora do Santuário, sobre Daniel e Apocalipse, também foi uma produção de lá em resposta a Desmond Ford, que foi um grande crítico da igreja, embora tivesse sido um teólogo adventista. E todas essas produções que foram feitas ao longo dos anos, tanto em termos de simpósios, onde se fala, como também as publicações, eu tenho o grande interesse realmente de reunir tudo isso num lugar para que as pessoas vejam. E se alguém quiser conhecer algum material, assim pelo menos você tem um ponto de referência para isso. Interessante, muito bom. Pastor, depois de estudar tanto sobre religião, qual que você considera ser o seu maior aprendizado? O maior aprendizado é que eu sei um pouco, muito pouco. Porque eu lembro que em sala de aula o Dr. George Knight dizia que quando ele terminou a faculdade de teologia, ele cria que sabia tudo. Depois que fez o mestrado, ele teve dúvidas. E com o doutorado ele sabia que muito pouco ele sabia.
por causa do vasto conhecimento que tem. Então, eu acho que quem nasceu no vale acha que o mundo é aquilo ali. Quem nasceu na montanha vê os horizontes que a pessoa não conhece. Então, eu creio que um dos maiores aprendizados que a gente pode ter numa função assim é reconhecer que a gente não é dono da verdade, mas que a gente tem o privilégio de contribuir de alguma forma com aquilo que a gente sabe, mas sem se achar. Porque tem muita coisa que a gente gostaria de saber. Por exemplo, tem muitos livros que eu gostaria de ler, mas o tempo não permite. Eu gostaria de aperfeiçoar algumas dessas línguas que eu, por exemplo, principalmente o alemão, um dos meus sonhos seria voltar a ele, mas o tempo não permite porque a gente não é mais dono da sua agenda. Você estudou teologia com o intuito de apenas ser pastor distrital. Com certeza. O senhor, inclusive, falava que seria apenas pastor distrital e depois recebeu um convite e aí que mudou toda a sua história, né? Você só teve apenas um distrito. É isso mesmo? Eu me impressiono como você conhece a minha trajetória. Realmente, só Ijuí, no Rio Grande do Sul, por 4 anos. Na época de estudante de teologia, ainda a Marli dizia, não, você tem que ser aberto ao que a igreja precisa. Eu disse, eu não estou interessado em outra função, eu quero ser pastor de igreja. Aí depois, chegou num ponto que eu disse, olha, se for um departamento é de... Hoje se chama ministério pessoal, naquela época era ação missionária. Isso aí eu ainda posso aceitar, mas nada mais. Eu não imaginaria que no 4º ano de teologia, já no 3º estavam tentando me tirar do distrito, mas no 4º ano eu recebi um chamado oficial para ser redator da casa publicadora e também professor de teologia. E aí foi o dilema de escolher qual dos dois. Aí, depois de muito conselho de algumas pessoas, eu finalmente pensei assim, eu posso escrever de qualquer lugar, não preciso estar na casa publicadora, mas ser professor seria só ali. E como o IAE, hoje o NASP, estava pagando o meu mestrado já, eu fiquei com compromisso com eles, e assim a trajetória foi. E o temos aqui agora. Pois é. E se você não fosse pastor, o que você seria? Bom, só Deus sabe. Eu olho para trás e vejo que Deus encaminhou a nossa vida nos mínimos detalhes. Mas eu creio que se eu não tivesse tomado a decisão ali, provavelmente eu estaria na área de engenharia, ou física, nuclear no caso, ou quem sabe eletrônica, alguma coisa nessa direção. Não daria para ter continuado como relojoeiro, porque hoje não daria para sustentar. Bom, naquela a família, época né? eu não sabia que a coisa caminhasse ali, a não ser que eu fosse dono de uma fábrica de relógios, né? Sabe que você passa pela Suíça, você vê todas aquelas fábricas, né? Você tem a Rolex, você tem outras ali e tudo. Mas, lógico, no nosso ambiente, no sul do Brasil, não daria nada disso, né? Agora, é uma coisa que a gente planeja de uma forma. Eu gosto muito de uma declaração de Ellen White, onde ela diz ali que se nós pudéssemos ver o fim desde o princípio, nós escolheríamos ser guiados exatamente como ele nos guiou. Então, eu nunca fiz planos, nunca gostei de política, assim, de ir atrás e coisa. Não, deixa que as coisas caminhem naturalmente. E se você não se sair bem, você pode reclamar a Deus. Senhor, eu não pedi para ir aqui. Se você me colocou agora, me abençoa, né? Agora, se eu mesmo me coloquei na função, não tenho como, né? Então, acho que faz toda uma diferença deixar que Deus conduza a nossa vida. Uhum. O Senhor tem os melhores planos para nós sempre. Exatamente. Verdade. E por último, quem é Deus para você? É a razão da nossa própria existência, a razão da nossa esperança, é tudo. Sem Deus, nós nem existiríamos. Então, muitas vezes eu penso, é difícil crer que num Deus pessoal, porque nós não o vemos, mas é muitas vezes mais difícil crer que Deus não existe. Porque o seu organismo, o que você tem dentro do seu corpo, e principalmente no seu cérebro, é algo extraordinário. Não existe coisa no mundo aqui
mais complexo do que o cérebro humano. Isso veio do nada? De duas uma, ou você crê que Deus existe, ou você vai ter que crer que a matéria tem a potencialidade de Deus. Então, por que não crer num Deus pessoal, inteligente, que desenvolveu tudo? Mas o que a mim me impressiona sobre Deus, isso lendo o livro Caminho a Cristo, tem uma declaração ali onde ela diz, a senhora White diz que o relacionamento de Deus com cada alma é como se não existisse outra pessoa por quem ele dedica a sua atenção. Você sabe, tem pessoas que vocês eram colegas e depois a pessoa virou famosa e então ela simplesmente lhe ignora. Como é que esse Deus, criador e mantenedor do universo, se preocupa comigo como se não houvesse outro ser por quem se preocupar? Esse é o Deus que a Bíblia apresenta e que é extraordinário. Maravilha, que linda declaração. Pastor, obrigada, foi um prazer, além de conhecer a sua história, tê-lo aqui pessoalmente, e obrigada por compartilhar um pouco da sua vida. Com muito prazer. Foi um prazer gastar esse tempo com você e com todos aqueles que nos acompanharam até aqui. E obrigada a você por ter ficado conosco até agora. Não saia daí ainda, porque preparamos um clipe muito especial para você. Tchau e até a próxima. Se amargas tristezas da vida curvarem-te a fronte em dor, e vendo a esperança perdida, não ouves a voz do temor. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador. Fruirás na luta terrestre, maravilhas do teu doce amor. Se aflito, sem fé, sem coragem, vagando nas sendas do mal, do mundo seguindo a miragem, não ouves a voz divinal. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador. Fruirás na luta terrestre, maravilhas do teu doce amor. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador. Fruirás na luta terrestre, maravilhas do teu doce amor. Fruirás teu doce amor. Ana, eu gostaria de acrescentar um ponto ainda. Por favor. Na época que eu era professor no NASP, eu costumava usar uma expressão para os meus alunos, e eu dizia assim,
prepare-se ao máximo, espere o mínimo e você nunca será um frustrado. E eu gostaria de deixar com os nossos ouvintes essa mesma expressão. Ellen White também diz o seguinte, que o que homens fizeram, homens podem fazer. Portanto, eu creio que você deve explorar a sua potencialidade ao máximo e dedicar a sua vida, o seu conhecimento, tudo que você é e tudo que você sabe a Deus e a honra e glória do seu nome e o avanço também do seu reino aqui na terra. Afinal de contas, esse é o objetivo da vida.